Boa noite, sejamos todos bem-vindos, mais uma noite de estudo, a essa casa que os acolhe, os abraça com muito carinho, sintam-se abraçados. Do livro Levantai e Segui, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, nós temos a leitura Raiou a Luz. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Mateus capítulo 4, versículo 16. Referindo-se ao início da sublime missão de Jesus, o apóstolo Mateus classifica o Mestre como a grande luz, que começava a brilhar para os que permaneciam estacionados nas trevas e para os que se conservavam na região de sombras. Uma ideia geral da interpenetração de planos em todos os centros da vida humana. Na superfície do mundo, desenvolvem-se os que se encontram na sombria noite de ignorância, e esforçam-se os espíritos caídos nos desvaladouros do crime, mortos pelos erros cometidos, aspirando o dia sublime da redenção. Semelhante paisagem, todavia, não abrange tão somente os círculos das criaturas que se revestem de evotório material, porque é extensiva a grande quantidade de seres terrestres que militam nos labores do orbe, sem a indumentária dos homens encarnados. O Mestre, pois, é o orientador supremo de todas as almas que permanecem ou transitam no mundo terreno. Sua luz imortal é o tesouro imperecível das criaturas. Os que aprendem ou resgatam, os que se curam ou que expiram, encontram em seu coração a claridade dos caminhos eternos. A multidão que estaciona nas trevas da ignorância e as fileiras numerosas do que foram os detidos na região da morte pelo próprio erro, devem compreender essa luz que está brilhando aos seus olhos desde 20 séculos. Antes do Evangelho podia haver grande sombra, mas com o Cristo vibra a claridade resplandecente de novo dia. Que saibamos compreender a missão dessa luz, pois sabemos que toda manhã é um novo apelo ao esforço da vida. Com essa mensagem, vamos nos conectarmos com o alto, trazer a imagem do nosso Mestre Jesus na nossa tela mental e de joelhos em espírito, orarmos. Deus de infinita bondade e misericórdia, nossos corações estão cheios de alegria e gratidão pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, para mais uma vez darmos continuidade ao estudo aonde possamos compreender, absorver o que aqui foi dito. E assim, Jesus, com esse pensamento, com essa vontade, é que pedimos o teu amparo, o teu consolo a todos aqueles que sofrem, aqueles que se encontram acamados, sejam nos hospitais, sejam nos seus lares, sejam nas ruas, que todos possam receber o teu conforto, o teu acolhimento, o teu amor e o restabelecimento da sua saúde, que é necessária para continuarmos a caminhada nesta vida. E ainda te pedimos em especial por cada um que aqui se encontra, nos abrace, nos acolha, nos proteja e nos abençoe. E que essas bênçãos se estendam a todos aqueles que por algum motivo não puderam vir à nossa casa hoje. Que eles sejam também abraçados
pela tua misericórdia e pelo teu amor. Pedimos em especial pelo nosso irmão Valteir, que vai nos conduzir com os teus ensinamentos, o ensinamento do teu evangelho, que possamos absorver hoje para colocá-los em prática a partir de hoje e sermos amanhã melhores do que hoje. Que a tua presença amiga seja constante e fique com cada um de nós hoje e sempre. Que assim seja. Hoje nós temos o Evangelho com o Meu Reino Não É Deste Mundo, com nosso irmão Valteir Firmo. Boa noite a todos e a todas. Como a Eliana já falou, vamos conversar um pouco, em torno da mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, à luz da doutrina espírita. O segundo capítulo do Evangelho, que trata Meu Reino Não É Deste Mundo. Parabéns, Fernando, pela sua presença. Sinto honrado de ter aí. Se eu soubesse antes, eu tinha até me afastado, mas já vi agora, não tem como correr, Fernando é o nosso grande companheiro de longas datas nessa jornada espírita. Pois bem, então vamos conversar um pouco, Porque essa mensagem do Evangelho, do capítulo 2, ela tem um marco, digamos assim, que é exatamente a figura quando Jesus é preso, que é levado e tem aquela célebre pergunta. Uma séria pergunta. Tu és rei? E antes que, na realidade, Jesus não se declara rei, mas nós vamos ver, eu queria fazer uma pequena leitura para continuar essa fala, porque no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 85, ela tem uma coisa muito interessante. Ele diz assim: respondeu-lhe Jesus: diz isso de ti mesmo ou foram outros que te disseram de mim? Evangelho de João, capítulo 18, versículo 34. Parece muito pequeno esse item. Mas quando é feita essa pergunta para Jesus, se ele é rei, Jesus deixa, digamos assim, estonteado. Porque é impressionante, assim, podemos dizer assim, é impressionante como Jesus consegue. Só um momentinho aqui, que meu computador aqui está meio diferente do que eu queria. É impressionante como Jesus deixa estonteado a figura de Pilatos com essa simples frase, com essa simples pergunta. Tu diz de ti mesmo ou alguém te falou isso? E por incrível que pareça, essa mensagem, essa pergunta, Pilatos fica sem saída nesse momento. Por quê? Porque Pilatos não tinha a mínima noção dessa questão do reino de Jesus. Ele acreditava que verdadeiramente Jesus se autoproclamava, se autodenominava um rei material. Então ele pergunta: tu és o rei dos judeus? E quando Jesus diz: tu dizes de ti, ou alguém te fala? O que Jesus quer dizer? Ou seja, tu tem conhecimento de algum tipo de reinado no qual tu me denomina, ou algum destes te disseram que eu sou rei? E nós sabemos que Pilatos retorna adentro ao Palácio Antônia, que é uma fortificação que foi construída ao lado do como é, meu Deus, até fugindo aqui do templo, Templo de Jerusalém. Então, ao lado do Templo de Jerusalém foi feita essa fortificação, que é o teatro, que é o Palácio Antônia, onde ficava exatamente a administração do Império Romano, na condição, no caso, Pilatos.
Então Pilatos fica assim atordoado e volta dentro do palácio. Pouco tempo depois ele retorna e tornaram levar Jesus. Porque Pilatos, de certa forma, ficou, digamos assim, sem saber o que fazer com a figura de Jesus, com esse colóquio, porque não achou em nenhum momento uma condição que levasse a um julgamento. Por outro, Jesus era galileu. Ou seja, Pilatos, de certa forma, Jesus, por ele ser da região da Judéia, Pilatos era governador da Galileia. Então, de certa forma, ficava, digamos assim, era como até a Dutra diz, era um conflito de competência, ou seja, não competia a ele fazer esse julgamento. Mas só que Caifás também não queria fazê-lo. Todo mundo, digamos assim, estava jogando a bola, passando a bola um para o outro. E aí, por insistência daqueles que estavam realmente os detratores de Jesus, por insistência, aquela velha que nós já conhecemos, né, das frases, quando Pilatos diz assim, eu não encontrei nada que pudesse, digamos assim, desabonar a figura desse homem. Mas, por conseguinte questão da Páscoa, era por lei, era tradição, que alguns dos presos fossem libertados. Para que ele se eximisse, entre aspas, dessa condenação, o que ele faz? Ele joga para a plateia, digamos assim. E diz, conforme a lei judaica, né, um dos prisioneiros deve ser libertado na Páscoa. E nós libertaremos Jesus ou Barrabás. E nós ouvimos, no momento, né, a sua grande maioria do povo que lá estavam, pedindo que fosse libertado Barrabás e não Jesus. E aí, eu vou abrir um parênteses, trazer para a nossa realidade de hoje, como nós nos encontramos perante a figura de Jesus, perante os seus ensinamentos. Será que nós estamos ainda adorando, libertando, de certa forma até aplaudindo a figura de Barrabás, e estamos condenando Jesus, ou já estamos na condição de começar a perceber essa figura magnânima do Cristo? Porque aqueles de lá que estavam naquele momento pediram que fosse libertado Barrabás e crucificado Jesus. Então, é interessante nós adentrarmos nessa mensagem, principalmente porque Jesus, como é que nós podemos entender quando Jesus disse que meu reino não é deste mundo? Então, que reino, falando daquela época, que reino Jesus pregava para aqueles que ouviam a sua mensagem? Porque nós sabemos que os judeus, na regra, eles acreditavam piamente que os seus títulos, os seus bens, né, os seus escravos, ou seja, as suas conquistas, tudo era mérito divino. Eles acreditavam que era mérito divino por seguir a lei mosaica, por seguir a Torá. Eles acreditavam dessa forma. E Jesus, na sua mensagem, ou seja, podemos dizer que ele deu um checkmate nessa realidade. Porque ele chega ao ponto de dizer, ouviste que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Porém, agora eu vos digo, amarás o vosso inimigo. Então, Jesus, podemos dizer assim, deu um checkmate nessa figura, nessa crença, que muitos acreditavam que tudo isso que eles tinham era exatamente por, digamos assim, benevolência divina, no sentido de seguir as leis. Não a lei como Jesus nos mostrara. Então vamos ver um pouquinho o que diz aqui Kardec.
No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec comenta a passagem evangélica que diz: interrogado por Pilatos, me mostra que ao responder, meu reino não é deste mundo, Jesus se refere claramente à vida futura, ou seja, à vida do espírito após a morte do corpo físico. Kardec considera ainda que sem a vida futura, a maior parte dos ensinos de Jesus não teria sentido. Consequentemente, os que não creem na imortalidade da alma, que compreendem os ensinos do Mestre, ou os qualifica como pueris. Aqui dá para nós ver uma coisa interessante. Se nós não acreditarmos na vida futura, acreditarmos apenas numa única existência, qual o mérito, qual razão, podemos dizer melhor, qual razão eu tenho para ser bom, para fazer o bem, para seguir o Evangelho de Jesus? Se eu não acredito que nada vai existir e sobreviver após a morte do corpo físico. É claro que com essa condição não teria nenhum sentido eu seguir o Evangelho de Jesus. Mas Jesus se referia não a um reino material. Jesus se referia ao reino espiritual. Entre muitas passagens, podemos citar Nicodemos. Quando Nicodemos vai ao encontro de Jesus, e que tem aquele belo coloque entre Nicodemos e Jesus, quando ele diz assim: é necessário que nasças de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos, como é uma passagem muito conhecida nossa, diz: mas como pode um homem já velho adentrar outra vez no ventre de sua mãe para renascer? Jesus: tu és doutor, tu és um rabino renomado, tu tens conhecimento muito aprofundado da lei, não sabe dessas coisas? Então mostra que Jesus em todos os momentos, ele nos falava de um reino que não é material. Ele vai deixar muito claro para nós que o seu reino é nos corações das pessoas que já despertaram para o sentimento mais nobre. Aqueles que já saindo no materialismo. Aqueles que sabem que os bens materiais são apenas de usufruto, não como de posse real. Porque o que temos verdadeiramente de posse real é o que nós levaremos para o mundo espiritual. E nós não levaremos de bens materiais absolutamente nada. E para mostrar, aprofundar ainda mais os ensinos de Jesus através de meu reino não é deste mundo, ele mostra muitas passagens no Sermão da Montanha. O que ele prometia àquelas pessoas que mais sofriam? Ele prometia algo material? De jeito nenhum. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Mas que aflição que era consolada? Quantas criaturas não viveram em aflição naquela época, como ainda hoje, e que passam a existência toda, do berço ao túmulo, em sofrimento? Do berço ao túmulo, em sofrimento. Onde é que está? Se nós acreditarmos, se nós não acreditarmos, é uma vida espiritual. Se nós acreditarmos que Jesus será o rei dos corações puros. Porque no reino material, nós temos os nossos dirigentes. Por isso ainda em alguns países, que ainda usa a questão do reinado. Mas mesmo que não tenha reinado, nós temos os nossos dirigentes. Mas sabemos que é temporário. Não permanece por toda a vida, a não ser a vida do corpo. Então nós temos que entender, acreditar que Jesus sempre nos ensinou
que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. É claro que nós precisamos da vida material, porque é exatamente a partir do momento que nós encarnamos que nós vamos tendo as oportunidades de nos melhorarmos, de reparar muitas vezes nossos equívocos de vidas passadas. E se não temos equívoco de vidas passadas, nós temos o progresso, nós temos a evolução, nós somos seres evolucionistas. Nós fomos criados simples e ignorantes, mas para sermos perfeitos. Então precisamos dessa escola bendita, para que nós possamos, em cada etapa de nossas existências, nos melhorarmos, até chegar ao ponto de começar a entender verdadeiramente esse reinado de Jesus, o que até então não era compreendido pela maioria. Consequentemente, os que não creem na mortalidade da alma não compreendem os ensinos do Mestre ou qualificam por isso. De fato, se levarmos em conta só a vida do mundo físico, os ensinos de Jesus ficam sem significado. Por que sem significado? Mais uma vez repetindo. Porque se nós almejamos algo material, digamos que eu tenho uma enfermidade, e eu me apego com Deus, com Jesus, nos seus ensinamentos, com muita fé para me curar. E muitas vezes nós não nos curamos. Às vezes desencarnamos com essa enfermidade. E se nós desencarnamos com essa enfermidade, o que aconteceu? Jesus não está me vendo? Não está me ouvindo? Ele não prometeu essa bem-aventurança? E por que eu não fui beneficiado com ela? Exatamente porque a nossa bem-aventurança nem sempre é na questão do mundo material. Nós precisamos passar por essas enfermidades, precisamos passar por dificuldades, seja qual for, de acordo com o nosso merecimento e a nossa evolução. Então, se nós não tivermos a consciência de que apenas a Terra, mundo de prosperação, é a escola bendita, o qual abre as suas portas para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para que tenhamos oportunidade de nos melhorarmos, nós vamos retornar à pátria espiritual. Não digo pior porque o espírito não regride, mas muitas vezes, da mesma forma que adentramos a Terra, retornaremos à pátria espiritual. Então, podemos dizer que vamos ter uma oportunidade perdida. No Sermão da Montanha, Jesus promete, botar aqui, os bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Arrependimento sincero e consolo divino em meio ao sofrimento. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mais uma vez, esse estudo, às vezes ele parece até repetitivo, exatamente por essa questão dessas promessas de Jesus. Porque os que choram, muitas vezes choram por injustiça, choram por achar que não teve o devido direito, o devido mérito, a devida atenção, o devido valor, e por aí vai. E nós nos achamos injustiçados. E como nós sabemos, a doutrina espírita deixa muito claro que não existe injustiçados. Pode haver injustiça. Injustiça às vezes acontece, mas não injustiçado. Então, se Jesus promete que é bem-aventurado esses que choram, porque eles serão consolados, é porque o seu consolo virá no despertar da consciência, quando aprender verdadeiramente o motivo do qual estamos chorando. Por que estou passando por essa dificuldade? Enquanto eu não aprender, enquanto eu não entender, enquanto eu não aceitar,
enquanto eu não querer ver essa realidade, eu não vou ser bem-aventurado. Porque nada acontece num passo de mágica. E nada acontece sem que cumpra as leis divinas. Então, se nós estamos nessa condição, que achamos que não somos consolados por essas condições de choro, de ranger de dente, de dificuldade, é porque verdadeiramente precisamos mergulhar em nós mesmos. E aliado a esse mergulho em nós mesmos, adentrar os conhecimentos dos ensinos de Jesus, para que possamos entender a realidade, o porquê que Jesus promete essas bem-aventuranças, esse reinado, se não está na terra. Porque o próprio Cristo, sendo o nosso mestre, nosso modelo e nosso guia, nós sabemos que ele foi crucificado. Então, quando Pilatos diz, tu és rei, Jesus diz, ó, se meu rei fosse desse mundo da terra, encarnado, o meu povo combateria. Eu não ia cair nas tuas mãos gratuitamente assim, sem haver batalha, sem haver dissidência. Não ia acontecer dessa forma tão pacífica como está acontecendo assim. De jeito maneira. Agora eu te digo, o meu reino não é daqui. Não é da terra. E Pilatos ficou inteiramente sem entender essa mensagem de Jesus. E Jesus depois remata dizendo, olha, eu vim a este mundo para trazer a verdade. E qualquer um que pertence à verdade ouvirá a minha voz. E Pilatos faz outra pergunta a Jesus, então o que é a verdade? E quando faz essa pergunta para Jesus, o que é a verdade, nós sabemos na mensagem que Jesus não responde a Pilatos da verdade. Mas por que? Jesus não sabia da verdade, não conhecia a verdade? Porque naquele momento, Pilatos, como muitos daquele momento, ainda hoje também, não estava preparado, não estava pronto para conhecer a verdade. E melhor dizendo, não queriam, não aceitavam a verdade. Porque a verdade para eles era o que estava sendo vivenciado. O reinado era um reinado material. O poder é aqueles que eles detinham no momento. A coisa era tão assim que quando Jesus estava sendo levado, ao encontro de Pilatos, ele era chicoteado, vilipendiado, e teve um que bateu em Jesus e disse, tu não és profeta? Profeta? Então profetiza, diz quem foi que te bateu. Olha como as pessoas imaginavam quem era Jesus. Ou seja, é claro que Jesus não ia se rebaixar a ponto de ficar trocando farpa com ninguém. E nem dizendo, se enaltecendo que era o tal. Por que eles faziam isso? É exatamente para denegrir ainda mais a imagem de Jesus perante aqueles que acreditavam em Jesus, perante os seus seguidores. Olha, ele não disse que é um profeta? Não é sabedor das coisas? Não cura? Ele não sabe nem quem bateu nele, que está aqui sempre pelas costas. Então, somos nós, em muitos momentos, perante a mensagem de Jesus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quantos de nós não temos essa sede de justiça? Muitas vezes nós nos sentimos injustiçados por N situações da vida, não é assim? Quantos de nós? E na época de Jesus não era diferente. Porque hoje, embora nós achamos que a lei pode ser falha, mas existe a lei.
E na época de Jesus, como era a lei? Se for olhar a lei, né, digamos assim, da Torá, ela, olho por olho, dente por dente. Os homens, era a lei do mais forte. Era a lei do mais forte. Eles mandavam e desmandavam, faziam o que bem entendiam. Essa era a lei. E Jesus sabia perfeitamente que muitos irmãos daquela época estavam passando por essa situação. Não tinha a quem recorrer. Não tinha. As guerras, as perseguições. E não tinha para quem apelar. E Jesus, sabendo de tudo isso, claro que ele também não poderia tomar, digamos assim, partido a ponto de resolver o problema. Ele apenas era um mensageiro divino que vinha trazer a boa nova para reerguer as criaturas, mostrando para elas que nada estava perdido, que elas confiassem, para que elas acreditassem em Deus, acreditassem em Jesus, nas leis divinas e, consequentemente, que a vida continuava. Mas era muito difícil para aquelas criaturas, como é muito difícil para muitos de nós hoje. Mesmo conhecendo a doutrina espírita, mesmo conhecendo a mensagem de Jesus, às vezes nós até professamos, mas quando a dor bate, quando a injustiça chega, às vezes nós deixamos, como diz o ditado popular, chama a peteca cair. Porque por mais que acreditamos em Deus, mas a gente quer que o nosso problema seja resolvido aqui. Se chegar alguém e disser, não te preocupa não, na próxima encarnação, a gente já fica triste. Na próxima encarnação não dava para resolver nessa, na próxima a gente só ia colher os frutos, não era melhor? Mas infelizmente não é sempre assim. E na grande maioria das vezes, sorte nossa se na próxima já tiver condição de começar a colher. Às vezes na próxima nós estamos começando a pagar e não a colher. Então não há outro caminho para nós absorver essa mensagem do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. Não há outra forma se nós não acreditarmos verdadeiramente na vida espiritual, nas vidas sucessivas, na reencarnação. Se nós não acreditarmos, em nenhum momento nós vamos acreditar nessa mensagem de Jesus. Mas continuando, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quantas pessoas, né, são boas, são misericordiosas, acolhe, ampara, e a sua vida, na grande maioria, é cheia de tribulação, cheia de dor, de incompreensão, de intolerância. Então, se essas pessoas, que Jesus diz, bem-aventurados, que são misericordiosos, se não acreditar em Deus e em Jesus, não acreditar na vida futura, não acreditar na reencarnação, não acreditar na evolução do espírito, não consegue superar, não consegue ir em frente. É preciso que tenhamos essa fé raciocinada. Porque hoje ter a fé no futuro, ter conhecimento da vida futura, não é mais achismo, não é mais uma questão simplesmente de fé, que alguém me diz. Hoje é uma realidade. A doutrina espírita, através da reencarnação, comunicabilidade dos espíritos, nos traz a maior prova da vida, sobrevivência do corpo físico, sobrevivência do espírito. Hoje nós não temos dúvida. Não temos dúvida. É uma grande tristeza a pessoa ter ficado
desencarnar sem o instrumento da doutrina espírita. É uma ignorância que nunca vai recuperar. Concordo, doutor Lázaro. Desde que eu conheço a doutrina espírita, eu vou abrir um parênteses aqui, assim, há algum tempo, eu conheço a doutrina espírita, e eu não tinha nenhum conhecimento assim, porque assim, às vezes você traz um parente, alguém conhecido, eu não tinha um parente, eu não tinha ninguém da doutrina espírita. Eu conhecia através de uma colega de trabalho. Ela me apresentou... Hã? Exatamente. Então, falando no meu caso, então, eu conheci através de uma colega de trabalho. E eu digo sem sombra de dúvida, sem medo de errar. Ela me entregou um evangelho. Que na realidade, nesse evangelho, ela pediu até que também passasse por uma irmã minha, que ela tem um problema de epilepsia, né? E aí, na época, ela tinha muito problema, e ela pediu para ela ler esse evangelho. E eu li o evangelho, talvez diga no lugar dela. E por incrível que pareça, com esse evangelho, eu nunca mais saí da casa espírita. Sou mais de 30 anos. Pode ter melhorado até pouco, mas pelo menos uma coisa eu tenho mantido na casa espírita. E eu não tinha conhecimento com o espiritismo. O espiritismo primeiro é como muita gente imagina. Era questão, quem sabe, do sobrenatural, da macumba, isso, aquilo, outro. Eu não tinha noção do espiritismo. Mas apenas com o evangelho, eu passei a conhecer a doutrina espírita, e eu digo seriamente, para mim, eu faço a palavra do doutor Vilares, todo mundo devia conhecer a doutrina espírita. Não é que todo mundo tem que ser espírita, mas conhecer a doutrina espírita, daí você faz as suas conclusões. Verdade. Pois é, então é dessa forma, né? Assim, então realmente devemos conhecer a doutrina espírita. O fato de conhecer a doutrina espírita não tem obrigação nenhuma de tornarmos a espírita. Não. Mas você toma conhecimento de uma verdade e a partir dela, se você estudar com profundidade, né, à luz do Evangelho de Jesus, com certeza você vai tomar consciência de que você está no caminho certo. E quando você toma consciência de estar no caminho certo, só tem digamos, você está fadado a se melhorar. Você está fadado a se melhorar, a buscar novos caminhos. E é esse o objetivo. A doutrina espírita não diz que nós temos que ter perfeição para conhecer a doutrina espírita. Para sermos espíritas tem que ter perfeição. Não. Kardec diz que o verdadeiro espírita é aquele que está buscando constantemente a sua transformação. O que é isso? É aquele que tomou consciência de que tem seus erros, mas que não, esses erros não lhe condenam para toda a eternidade, e que você tem salvação, você tem cura. Como? Através das suas próprias ações, da sua modificação, do seu retorno ao caminho reto. E quando nós fazemos isso, tomamos consciência dessa realidade, nós vamos fazer parte desse rebanho do qual Cristo é o nosso modelo, é o nosso guia, é o nosso Salvador. E, consequentemente, será o reinado de Jesus.
Porque o reinado de Jesus nada mais é do que cada um de nós que estamos com corações amáveis, que já estamos dispostos a perdoar, a servir, a assistir um irmão na necessidade que está ao nosso alcance. Quando nós não tivermos mais palavras de desdém contra o nosso próximo, não estiver julgando as ações do nosso semelhante, quando nós formos indulgentes com as imperfeições alheias, quando nós verdadeiramente estiver disposto a perdoar o mal que os outros nos fazem, é nesse coração, é nesse mundo que Jesus está sendo rei. É nesse mundo verdadeiramente no qual ele diz para Pilatos: esse é o meu reino. O reino material, o meu reino não é desse mundo. Tá certo. Então você tem que ter atitude, né? No momento certo, é verdade. Então, Jesus ainda diz assim: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, né? Os puros de coração verão a Deus. Agora vamos imaginar nós vendo Deus. A gente pode até pensar assim que nós vamos ver Deus na figura que foi nos revelado, que foi nos mostrada ao longo da nossa caminhada. Muitas vezes, quem veio do catolicismo, aquele velhinho de barba branca, cajada, etc. Mas quando nós, puro de coração, nós vamos ver Deus, não é naquela figura, né, individualizada, não. Quando nós tiver pureza de coração, quando nós tiver sentimento puro, sentimento nobre, nós vamos ver Deus na pessoa que sofre, no deserdado, no órfão, ou seja, em todas aquelas criaturas e momentos que eu sou chamado a servir. É aí que eu vou ver Deus. E às vezes a gente acha que nós vamos ver Deus, eu chegar a um nível, no ápice da evolução, em que eu vou ver aquela figura individualizada. Está aqui Deus sentado, e seja, minha bênção, Senhor. Não. Não é por aí. Nós temos que ver a Deus exatamente em todo momento de nós, quando nós fomos sendo chamados a servir, em qualquer que seja a circunstância. Então, quando nós tiver a pureza de coração, nós vamos ver Deus, porque eu não vou, como foi falado há pouco tempo, eu não vou julgar, eu não vou falar mal das pessoas, eu não vou olhar os defeitos das pessoas, eu vou assistir as pessoas naquilo que eu puder, dentro da minha possibilidade, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para servir ao próximo. Então, são nessas oportunidades que a gente vê que nós vamos verdadeiramente, digamos assim, nos aproximar de Deus. Porque enquanto eu estiver achando que eu tenho que ficar afastado do que sofre, não perdoo, não quero conversa com ciclano, mas eu estou com a Bíblia embaixo do braço e 2, 3, 4, 5 vezes por semana dentro da minha igreja, infelizmente, eu garanto a vocês, estamos muito distante de Deus. Mas muito distante mesmo. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aqueles que buscam e promovem a paz.
Porque, na realidade, pacificadores, na minha concepção, são muito poucos. Os pacíficos já tem muito. O pacífico é aquele que realmente já está na condição, que não revida, que não procura prejudicar o próximo, procura ter uma vida o mais reta possível. Mas os pacificadores, é uma figura de Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., Francisco Cândido Xavier, Irmã Dulce, Teresa de Calcutá e muitos outros que às vezes até anonimamente passou pela terra e não foi percebido. Verdadeiros pacificadores. Pacificador, o seu coração pacífico foi capaz de pacificar pessoas e às vezes até nações, como o próprio Mahatma Gandhi. Então, quando nós chegarmos a esse nível, nós vamos entender verdadeiramente a mensagem de Jesus: meu reino não é deste mundo. E para que nós possamos fazer parte deste rebanho, deste reinado de Jesus, nós temos verdadeiramente que buscar o Evangelho de Jesus e, acima de tudo, vivenciar a mensagem do Evangelho para que nós possamos não ficar na superfície como Pilatos. Sois rei? Nós verdadeiramente não vamos mais fazer essa pergunta. Nós vamos entender que Jesus é rei dos corações honestos, dos corações que já se dispuseram a servi-lo dentro da sua possibilidade, da sua evolução. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine. E de cara eu agradeço a todos pela oportunidade de estar e de me ouvir. Muita paz, Jesus nos abençoe agora e sempre. Então vamos serenar nossa mente nesse momento, elevar o pensamento ao Criador, trazer a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, dizer a Ele que estamos buscando nos aproximar da sua mensagem, mestre amado, buscando estudar tudo aquilo que nos dissera. Nós estamos, mestre amado, buscando descobrir verdadeiramente, através de nós, através de nossa mudança íntima, das nossas ações, dos nossos sentimentos, o teu reino. E com certeza Jesus é o reino de amor, da misericórdia, do perdão, da benevolência, da indulgência e da caridade. Mestre Jesus, acolhe a cada um de nós, que é que nos encontramos encarnados e desencarnados. Assista, Senhor, a todos nós, em especial os dirigentes dessa casa, dos dois planos, com todos os seus departamentos, Senhor, para que possa essa escola bendita assistir o maior número de pessoas, seja encarnados ou desencarnados, mas que possam acalentar, que possam esclarecer, que possam acolher, que possam assistir dentro das suas possibilidades e da necessidade de nossos irmãos. Querido Jesus, em teu santo nome, em nome de Deus e Nossa Mãe Maria Santíssima, em nome de José Grosso com sua equipe, nós queremos pedir a permissão para dar por interrompido o estudo da noite, em graça a Deus, que assim seja. Muita paz.